vídeo de hoje: o Estado filho de uma ideologia e suas consequências. O Estado de Israel, que nesse mês de maio completa 178 anos, gente, eu preciso fazer a conta certinha. Foi fundado no dia 14 de maio de 1948 pelo líder judaico, chefe da agência judaica, David Ben-Gurion. O Estado de Israel, ele foi fundado com base na resolução da ONU de 29 de novembro de 1947, a resolução 181, que determinava que, por causa dos horrores sofridos pelo povo judeu no Holocausto, o povo judeu deveria ter um Estado próprio. E esse Estado foi fundado na Palestina no dia 14 de maio de 1948. Durante a queda de Jerusalém e da antiga Israel bíblica, que se deu no ano 70 da era cristã, os judeus eles viveram uma diáspora pelo mundo. Palestino significa terra dos filisteus em árabe. E os filisteus eram arqui-inimigos dos judeus no tempo da Bíblia. Só que o que pouca gente sabe é que tanto os judeus quanto os árabes, eles são semitas, ou seja, eles falam línguas semíticas. Então, árabes e judeus sempre foram irmãos e sempre tiveram dificuldades, sempre se combateram entre si. Tem toda uma narrativa bíblica que justifica isso, mas o fato é que depois da queda de Jerusalém, os judeus eles se espalharam, né? Então, muitos se tornaram cristãos, que eram os chamados gentios, e muitos continuaram praticando a sua fé judaica. Quando o cristianismo se estabeleceu como religião dominante do Império Romano, quando o imperador Constantino declarou o cristianismo como religião oficial do Império Romano, o cristianismo ele atingiu seu caráter institucional, né? Porque antes ele era uma religião praticada sobretudo no norte da África, no Egito, na Grécia, em partes do que hoje a gente conhece como Turquia, e foi se tornando uma religião cada vez mais majoritária, até que Constantino converte o Império Romano num Império Cristão. A partir daí, o conflito entre judeus e cristãos aumentou. Isso porque muitos cristãos não entendiam por que os judeus não aceitavam Cristo como Filho de Deus. Essa situação piorou muito na Idade Média, porque veio a Santa Inquisição. Então, os judeus eles passaram a ser perseguidos e muitos deles eram obrigados a abjurar, ou seja, a abrir mão da sua fé. Só que com o advento do Império Otomano, que cresceu com a queda de Constantinopla em 1453, os judeus encontraram um lar onde eles podiam praticar a sua fé. Porém, eles tinham que pagar um imposto para poder praticar a sua fé. Mas eles tinham o direito de ter territórios onde eles poderiam governar, desde que eles rendessem vassalagem ao imperador do Império Otomano, né? No caso, Sultão. E o principal desses lugares era a Palestina, que era o lar de origem deles. Esse lugar tinha sido disputado entre judeus, cristãos e muçulmanos na época das Cruzadas, mas com o advento do Império Otomano, lá eles puderam ter uma certa paz. Então, durante mais ou menos 400 anos, judeus e muçulmanos viveram relativamente pacificamente na Palestina. Lá tinham seminários onde os jovens podiam aprender a ser rabinos, e judeus do mundo inteiro mandavam seus filhos para lá serem educados na fé judaica. Entretanto, no século XIX, a Europa viveu uma grande onda de antissemitismo. O Império Russo, que na época era dominado pelos czares, submeteu a população judaica às perseguições, que ficaram historicamente conhecidas como pogroms. E esses judeus que já viviam em guetos, eles passaram a viver num limbo jurídico, porque
Eles não eram totalmente expulsos, mas eles não podiam ser totalmente assimilados pela população de seus países. Nesse contexto, aconteceu na França, que era conhecida como um país tolerante, o caso Dreyfus, que foi um caso em que um capitão judeu do exército francês foi acusado injustamente de um crime. Depois eu posso fazer um vídeo só sobre o caso Dreyfus, mas o tema desse vídeo não é esse. Foi nesse contexto de antissemitismo que o dramaturgo e advogado austríaco Theodor Herzl, de origem judaica, criou o que hoje nós conhecemos como sionismo. O sionismo ele não é o judaísmo. O sionismo é uma corrente do judaísmo que defende a construção de uma pátria judaica, de uma pátria que seria só para os judeus. Nessa época, o Império Otomano estava vivendo as suas ruínas, mas ele ainda dominava todo o Oriente Médio, o Egito, a Palestina, o que hoje nós conhecemos como Irã, Iraque, que na época o Irã era chamado de Pérsia, e ele dominava toda aquela região ali, a começar pela Turquia, né, que era o seu país de origem. Então, o Theodor Herzl, ele nasce numa família judia laica na Hungria, que na época pertencia à Áustria, no dia 2 de maio de 1860. Em 1896, ele escreve o livro que ficou conhecido como Estado Judeu. E em 1897 teve o primeiro congresso sionista. Muitos judeus ricos e assimilados na cultura europeia, como o Barão de Rothschild, apoiaram a ideia. E houve várias discussões nesses congressos. O primeiro deles foi na Suíça, em Basileia. Eu tenho medo de estar errando o nome, tá, gente? Mas eu tenho quase certeza que foi em Basileia. Mas depois vocês podem pesquisar. Mas teve o primeiro congresso sionista em 1897. E nesse congresso teve uma discussão sobre onde que seria a pátria judaica. O primeiro lugar sugerido foi Chipre, o segundo foi a Patagônia, na Argentina, o terceiro foi Madagascar, na África, que era um território inóspito, pouco povoado, e o quarto foi a Palestina, que foi apoiada pela imensa maioria dos integrantes do Congresso Judeu. Assim, a Palestina ficou decidida como lugar do lar dos judeus. Theodor Herzl morre no dia 3 de julho de 1904, sem ver o Estado que ele sugeriu que fosse fundado ser inaugurado. Em 1909, financiado pelo Barão de Rothschild e outros judeus ricos da época que eram banqueiros, foi construída nos arredores de Jaffa, uma cidade árabe, a primeira cidade totalmente judaica do mundo, Tel Aviv. Tel Aviv se tornou a capital do moderno Estado de Israel, mas até isso aconteceu demorou. Durante o Holocausto, né, Adolf Hitler ele sobe ao poder na Alemanha nazista no dia 31 de janeiro de 1933 e desde então ele começou um plano para expulsar os judeus da Alemanha. Por quê? Porque dentro da Alemanha tinha Don Schitos Legende, a lenda da punhalada pelas costas, que culpava os judeus pelo fracasso da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Então, os judeus, segundo essa lenda, eram culpados tanto pela queda dos czares na Revolução Russa, isso porque Trotsky era judeu, quanto pela queda do Império Alemão. Então, eram feitas charges mostrando os judeus, um judeu apunhalando o Kaiser Guilherme pelas costas, e o clima de antissemitismo ele aumentou. Quando Hitler sobe ao poder, ele começa um plano para poder expulsar os judeus da Alemanha. Só que nenhum dos países da Europa quis aceitar esses judeus. Então, ele começou a construir campos de concentração. Os judeus que não fugiram da Alemanha e da Áustria, que eram um pouco mais ricos, aos poucos começaram a ser mandados para esses campos de concentração,
Teve a Noite dos Cristais, que foi em 9 de novembro de 1938, quando pessoas disfarçadas de judeus quebraram as lojas dos judeus, tanto na Alemanha quanto na Áustria, no que ficou conhecido como Noite dos Cristais, que foi um pogrom. A partir daí, todos os judeus ricos, os que tinham condições, fugiram da Alemanha. E o lugar que mais aceitou esses judeus, e para lá eles podiam levar os seus bens, era a Palestina. Isso porque Hitler tinha uma espécie de aliança com o sultão que dominava a Palestina na época. No lugar do Império Otomano, a Palestina ela passou pro governo britânico. Mas o mandato dentro da Palestina era exercido pelos árabes, e os árabes permitiram a ida dos judeus para lá, inclusive era o único país do mundo para onde eles podiam ir levando os seus próprios bens. Mesmo assim, nem todos os judeus saíram da Alemanha, os pobres ficaram e foram os que sofreram com o Holocausto, que foi acho que foi o pior pogrom da história, nunca houve nada parecido. Foram em torno de 6 milhões de judeus que pereceram nos campos de concentração por toda a Europa ocupada. Quando a guerra acabou, o mundo e os aliados, que foram os que venceram a guerra, ficaram horrorizados com o Holocausto. Assim, teve a resolução da ONU, que eu já citei, em novembro de 1947, e como o mandato britânico na Palestina se encerrava em maio de 1948, foi a data estabelecida para a fundação do novo Estado. Assim, no dia 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion declarou a total independência da Palestina do domínio britânico, que passou a se chamar Israel, em alusão ao nome bíblico do Estado de Israel. A partir daí, os judeus passaram a ter uma pátria. Países passaram a dar incentivo para que os judeus de seus países imigrassem para o novo Estado de Israel, e Tel Aviv se tornou a sua capital. Isso porque Jerusalém ficou dividida entre árabes, judeus e cristãos. Então, convencionou-se que, por ter sido a primeira cidade judaica, essa deveria ser a capital de Israel. Entretanto, a ONU defendia a solução de 2 estados, então o estado seria dividido entre israelenses e palestinos. Depois da fundação de Israel, os restos mortais de Theodor Herzl, o pioneiro do sionismo, foram transferidos para Jerusalém, num monte que tem o seu nome, o Monte Herzl. Mas o que foi alegria para um povo que desde tempos imemoriais tem sido perseguido, para os palestinos representou a Nakba, catástrofe. Isso porque cada vez mais os habitantes de Israel, os donos de Israel, os judeus, começaram a invadir as terras que antes eram ocupadas pelos palestinos, faixa de Gaza, Cisjordânia e Jerusalém Oriental. Então os palestinos eles foram ficando confinados, e aí começou a ter vários conflitos. O Yasser Arafat, ele foi o principal defensor da causa palestina. Inclusive foi assinado um acordo em que essas terras seriam simplesmente só dos palestinos, que foram os acordos de Oslo, assinados nos anos 90. Entretanto, Yasser Arafat morreu em 2005 sem ver o Estado palestino sendo criado e sem ver as pretensões palestinas sendo respeitadas. E é por isso que hoje, 178 anos depois da fundação de Israel, e na verdade, desculpa gente, eu errei a data, tá? Hoje, 78 anos depois da fundação do Estado de Israel,
Judeus e palestinos continuam se degladiando. Nem todos os judeus são sionistas. Existem judeus que são totalmente contra a criação do Estado de Israel. E existem aqueles que defendem a solução de 2 estados. Entretanto, é um impasse que perdura e hoje os palestinos, eles vivem numa situação de apartheid, porque eles não têm direito a ter o seu próprio exército e eles tinham a faixa de Gaza como seu território, lá tinham hospitais, mesquitas, igrejas, porque tem palestinos que são cristãos, mas agora a faixa de Gaza virou um lugar de escombros, né, desde o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 ou 2024, estou com medo de errar a data, mas o ataque do Hamas aconteceu e desde então o Estado de Israel está numa guerra total não contra o Hamas, mas contra os palestinos, porque você jogar bomba num campo de refugiados para dizer que está matando o Hamas é mentir, né, gente? Então, assim, eles estão massacrando essa população e pior, teve um ministro de Israel que chamou os palestinos de animais. Então, assim, é uma situação que está difícil de ser resolvida, acredito que não seja resolvida tão cedo, mas eu acho que uma solução seria a solução dos 2 estados, né? Que é o que já funciona, por exemplo, na Espanha, com as suas comunidades autônomas. Então, os países, as localidades históricas da Espanha, como o País Basco, por exemplo, Catalônia, Valência, Galícia, hoje têm direito a ter os seus próprios exércitos, a falar a sua própria língua, mas são todos partes da Espanha. Então eu acho que nós precisamos pugnar para uma solução como essa, por Israel moderno. E até a presente data, o brasileiro Tiago Ávila continua preso em Israel. Isso porque ele fez parte da Flotilha da Liberdade que tentou levar alimentos para a Palestina e eles foram presos, então ele segue preso até a gravação desse vídeo. Pode ser que quando esse vídeo seja transmitido, ele já tenha sido solto, né? Oremos para isso. Mas na verdade, a Flotilha da Liberdade nada mais quer do que denunciar a situação de miséria em que os palestinos vivem hoje e levar alimentos para essas pessoas, sabe? Só isso e eles estão presos, né? Então, vamos orar para que eles sejam soltos e para que, de alguma forma, a ajuda humanitária chegue. E só a título de curiosidade, o que para Israel representou alegria, né? O que para os judeus representou alegria, que foi a criação do Estado de Israel, para os palestinos representou a Nakba, catástrofe. Então, hoje no Brasil, nós temos palestinos idosos que ainda têm a chave da casa que eles viviam em Israel. Para vocês terem ideia, assim, do abismo cultural e do ressentimento que isso representou, né? Então é isso. Eu quero muito saber o que vocês acharam. Coloquem nos comentários se vocês conheciam essa história. Curtam, comentem, compartilhem. Para sugestões de tema, pode ser pelos comentários e também pelo e-mail trilhadaigualdade25@gmail.com. O vídeo de hoje fica por aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo.